sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, tudo bem com você? Estamos reunidos virtualmente neste programa Sintonia com a Alma, que é um convite para que eu e você tenhamos um tempo para refletir, para ouvir boas músicas e assim também crescermos na comunhão e na palavra de Deus. Fomos acolhidos por esse hino que o Rafael cantou, que também nos dá essa percepção de estarmos juntos para celebrar a Deus. E essa é a nossa real intenção neste programa: adorar aquele a quem é devido toda a honra, toda a glória e todo louvor. E vamos ouvir o próximo hino, que nos desafia a confessar Jesus. Como nós confessamos em nossos dias? Quais são os desafios? Esse hino e também a mensagem logo em seguida vai de alguma forma nos desafiar a confessar Jesus com o nosso coração. Ouçamos e quem conhece, cante junto também. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres sim que Deus o ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão, mas ele acaba com o medo, dando seu amor e seu perdão. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Nem seguro, nem economia podem o futuro garantir.
assim a presença do bom Deus, na ressurreição e no porvir. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. No último final de semana, eu iniciei uma série de pregação sobre Apocalipse. Sim, esse que é um livro para muitos, um grande mistério, pois Apocalipse traz muitas imagens, ele nos remete a cenas que para nós nos parecem tão estranhas, né? Como o dragão, candelabros, 7 chifres, bestas, enfim, muitas imagens que nos parecem estranhas e que ao longo da história da igreja também tivemos várias, ou talvez muitas interpretações sobre esses símbolos. E com certeza, de alguma forma, você já ouviu alguma interpretação. Geralmente também associamos Apocalipse com destruição. Sempre quando acontece uma tragédia, algum fenômeno diferente, assustador, nós associamos e dizemos tempo de Apocalipse, é o fim do mundo. E a proposta nessa série é descomplicar um pouco esse livro e nos ajudar a entender que ele nos fala de outras realidades, nos fala de esperança, de vitória, de adoração, de louvor, nos fala de que precisamos ser fiéis enquanto cristãos e cristãs, enquanto igreja de Jesus Cristo. No último final de semana, trazendo para a nossa memória, quem esteve presente ou assistiu pelo YouTube, se você não assistiu, eu quero recomendar que você assista no nosso canal da paróquia, a última pregação que teve lá no canal do YouTube. Nós falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que João escreve para essas 7 igrejas, que eram igrejas reais, elas estavam espalhadas na província da Ásia Menor, dentro do Império Romano. Essas igrejas, elas foram elogiadas pela sua firmeza de fé, pela sua dependência de Deus, pelo seu testemunho e pela sua missão. Porém, elas também receberam instrução e advertência sobre caminhos que elas estavam tomando e se desviando do propósito de Deus. Por exemplo, algumas delas estavam submetendo à idolatria, outras estavam perdendo o vigor da fé, o primeiro amor que movia aquela comunidade. Por isso, quando João escreve para as 7 igrejas, ele está escrevendo para que elas possam ler esse livro e ter a coragem, ter também a firmeza de que em meio à perseguição, elas não desistissem da caminhada da fé em Jesus Cristo. Talvez você pergunte, por que 7 igrejas? Existiam outras tantas igrejas cristãs naquela época, que João escreve no período de 90 a 100 do primeiro século. 7 é um número simbólico que na Bíblia, já no Antigo Testamento, significa totalidade, plenitude. Então essas 7 igrejas, elas são também representativas. Elas, na verdade, representam todas as igrejas cristãs, não só para a época do primeiro século, como também para os nossos dias. Por isso, quando lemos também a mensagem do Apocalipse, tentamos trazer para a nossa contemporaneidade. O que essa mensagem quer nos dizer? Mesmo que o contexto seja diferente, nós precisamos entender a mensagem maior. Por isso, meus queridos, quando a gente lê Apocalipse, a gente não precisa ficar preso aos detalhes, tipo tentar decifrar todos os símbolos, porque João usa de um gênero literário que pega lá do Antigo Testamento e aplica para a realidade de perseguição que os cristãos estão vivendo. E aqueles cristãos, eles entendiam muito bem o que João estava dizendo. E por que João opta por esse gênero literário apocalíptico, de usar imagens do Antigo Testamento?
porque no Império Romano havia perseguição, censura, o imperador estava perseguindo, matando os cristãos. É desse período que vem os primeiros mártires, aquelas pessoas que foram mortas por causa da fé. Talvez você já ouviu a história de que cristãos estavam na arena do Coliseu sendo devorados por bestas selvagens, por feras, e isso por conta dessa perseguição. Então, João usou esses símbolos para que o imperador e para que o império não censurasse esse livro. É como no tempo da ditadura aqui no Brasil. Você lembra, talvez os mais velhos vão lembrar do tempo da ditadura, que muitos poetas, artistas tiveram que usar recursos poéticos com outras linguagens para falar sobre a realidade do país, porque havia censura, não se poderia falar abertamente. E é isso que João faz quando ele escreve Apocalipse. Também tem uma palavra muito interessante que eu quero trazer, que está no capítulo 1. Mas hoje, dando continuidade à nossa reflexão, a gente vai ler o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Mas antes disso, vejam que interessante, já nas primeiras linhas de Apocalipse, quando João tem a experiência da revelação. Apocalipse, como eu disse, muitas vezes as pessoas associam com tragédia, com o fim de um mundo, mas a palavra Apocalipse significa revelar o que está oculto, o que está escondido. Então, os cristãos, eles estavam tendo instrução, é um livro de instrução, de revelação, de trazer à tona uma realidade maior. Mas o que me chama a atenção é no verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse, que diz assim: feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem. Não sei se você percebeu o que está aqui em jogo nesse versículo. Eu vou repetir. Feliz quem lê este livro. Está no singular, a palavra feliz. Ou seja, uma pessoa lê. Feliz é aquela que lê este livro. Agora vejam. E felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem. O plural da palavra feliz. Felizes são aqueles que ouvem. Então, alguém lê e há uma comunidade ouvindo. Alguém lê e há uma comunidade celebrando. Isso aqui é muito importante para a gente entender que o livro de Apocalipse também era um livro lido nas comunidades. Por isso ele não é algo oculto, misterioso, para alguns somente. Não, na comunidade esse livro era lido. E ele é lido e felizes aqueles que ouviam. E ele não era só lido, ele fazia parte da liturgia do culto. Os primeiros cristãos ouviam, eles cantavam, eles celebravam o que esse livro revelava. Com isso, a gente vai perdendo um pouco daquele medo, né? Um pouco daquele receio, daquela distância que esse livro tinha, para a gente se aproximar mais dele e perceber que os primeiros cristãos tinham muita familiaridade, tinham muito conhecimento do que se passava naquele contexto. E hoje eu quero ler o capítulo 4 e 5. Né? No primeiro final de semana, fomos do 1 até o 3, agora o 4 e o 5. E eu vou ler, preste bem atenção, porque aqui tem vários símbolos, e eu faço questão de ler esses dois capítulos. Ele é um pouco comprido, mas é para a gente também entender. E à medida que eu vou lendo, você vai ouvindo, percebendo e guardando no seu coração. Diz assim: depois disso, tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso.
Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono, como alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta ao trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas que estavam cobertas de olhos nos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que estava sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por Tua vontade, elas foram criadas e existem. Antes de continuar o capítulo 5, vamos dar uma pausa aqui. Você percebeu quantas imagens nesse capítulo 4 foram colocadas para descrever essa experiência, essa visão que o autor de Apocalipse teve quando ele foi levado para essa experiência de visão do trono de Deus? É interessante porque ele cita aqui várias coisas. Ele diz que vê um trono. O trono simboliza autoridade, poder. E ele diz que quem estava sentado no trono, a sua luz era tão forte, o seu brilho era imenso, grandioso, como pedras, como esmeralda, como pedras valiosas, como um arco-íris, para mostrar todo esse brilho. E diz que desse trono também relâmpagos, trovões vinham. Tudo isso é uma linguagem que João usa para dizer, olha, é algo grandioso, é fenomenal, que se colocar em palavras humanas, a gente consegue traduzir essa experiência tão grandiosa, comparando com aquilo que a gente conhece. Na verdade, é isso que o autor está tentando descrever. Ele está dizendo da sua experiência, que às vezes ele não consegue dizer em palavras e usa recursos comparativos. Ele diz também que haviam 24 líderes. Interessante esse número 24, né? Israel foi formado por 12 tribos. Jesus formou o seu discipulado, o seu grupo com 12 discípulos. 12 mais 12 são 24. Aqui existe também uma simbologia de entendimento de que Antigo e Novo Testamento. Agora, esses 24 não são números literais, no sentido que só apenas 24 estavam lá, mas eles são representativos. Esses 24 representam toda a história que Deus tem realizado na vida do povo de Israel e agora também na vida da igreja. Esses 24 líderes, esses 24 anciãos representam todo o povo de Deus que vem já lá do Antigo Testamento até os dias de hoje. Ele fala nessa visão de 4 seres, ele cita 3 animais e a figura de um ser humano. Ele fala do leão, do touro e da águia.
E o ser humano, criação de Deus. E é interessante porque alguns autores dizem que esses animais também têm a sua simbologia. Por exemplo, a águia de visão, uma visão ampla. O touro, a sua força. O leão, a sua glória. E o ser humano, a sua sabedoria, porque foi dado a ele a inteligência. Apesar de que o ser humano nem sempre usa bem a sua inteligência, mas foi dado ao ser humano a capacidade de pensar, de decidir, de ter escolhas. E esses 4 seres viventes também simbolizam que toda a criação. Então vejo, povo de Deus, toda a criação, o que eles estão fazendo lá? Qual é a visão que João tem de tudo isso? É de um louvor. Todos eles estão louvando, todos eles dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa expressão Santo, 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 Isaías usa lá no seu livro, no capítulo 6, e é como se a gente dissesse hoje Santíssimo, como Deus é o Santíssimo, o Santo dos Santos. É que na literatura judaica, a repetição, ela quer enfatizar, ela quer dar enfoque. Então, quando se diz santo, santo, santo 3 vezes, é como se dizendo Deus é verdadeiramente o maior, o único, o santíssimo, o santo verdadeiro. E eles estão em culto, eles estão em louvor. Lembra que eu li aquele versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse? Que esse livro era lido em culto, em comunidade, e que os cristãos eram fortalecidos nessa experiência de cultuar, nessa experiência de render a Deus louvores? Sim, o que o Apocalipse está dizendo, se no céu há essa experiência de louvor, de culto a Deus, onde Deus é honrado e glorificado, também aqui na terra, nós precisamos vivenciar essa realidade de culto a Deus, de honrá-lo, de santificar esse que é o único, é o verdadeiro, é o santo, santo, santo. João está dizendo, olha, todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos que esses 24 líderes representam, são chamados para uma verdadeira adoração. Toda a criação, com aqueles animais e o ser humano representando, são chamados para adoração. Inclusive o salmista diz, todo ser que respire, louve o Senhor. Todo ser que respira, louve o Senhor. Então o Apocalipse está afirmando isso. O Apocalipse está dizendo, olha, a perseguição está aí, a situação de desistência, de não persistência, mas lembre-se que Deus, Ele tem a história nas mãos. Deus é o Senhor, não é o imperador, é Deus. E por isso a honra, o culto é a Ele e não a mais ninguém. No capítulo 5, eu vou ler. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele.
De novo se prostraram, adoraram, cultuaram aquele que é digno. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam essa nova canção, de novo um cântico, de novo uma liturgia, de novo uma expressão de louvor. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizestes com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres respondiam: amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Que cena linda, que cena maravilhosa. Esse louvor, essa adoração, que é a expressão de reconhecimento, de santidade, desse que é o Senhor do universo, onde todos os seres na terra, debaixo da terra, nos ares, louvam e reconhecem quem Ele é. João está dizendo para os seus ouvintes, para os seus leitores: não desanime, porque há alguém que pode abrir o último selo. Ele se depara com essa situação quando ele diz: ninguém é digno de abrir esse selo. E ele chora no primeiro momento, ele sofre porque ele começa a perceber: mas quem vai abrir o selo da salvação? Quem vai abrir esse selo da redenção? Quem vai abrir esse selo que vai trazer aos irmãos, às irmãs que estão sofrendo a perseguição? E aí um dos líderes diz: olha, o leão da tribo de Judá, aquele que é descendente de Davi, esse abrirá o selo. Aqui é uma esperança judaica, uma esperança do Messias. Esse líder está dizendo: olha, já o povo de Deus esperava por esse Messias. E aí o que João vê? Não o leão de Judá. Ele vê um cordeiro. O ancião aponta para o leão de Judá. O ancião aponta para o descendente de Davi, porque essa era a expectativa, essa é a esperança do povo de Israel. Mas quem veio foi o Cordeiro. Lembro daquela expressão quando João Batista está batizando as pessoas no Rio Jordão, e Jesus vai se aproximando e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro, já lá na antiguidade, para o povo judeu já significava aquele que morreu para a libertação do êxodo, quando o povo sai do Egito. E aí a primeira Páscoa também é celebrada com a morte de um cordeiro. E Jesus na cruz assume essa condição de ser cordeiro, do inocente que morre pelos culpados, daquele que carrega sobre si todo o mal do mundo, aquele que carrega sobre si todas as hostes malignas, e morre na cruz e ressuscita para nos dar vida, para a redenção de todo o universo. É isso que João vê. João vê o Cordeiro, ele vê Jesus Cristo. Quem está sentado no trono é o Deus triuno,
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É esse Deus a quem hoje nós estamos prestando culto. A esse Deus que tem toda a história, não tem poder humano. Nenhum César, nenhum poderoso humano pôde abrir o selo. Apenas o Cordeiro. Porque a história está nas mãos de Deus. Às vezes a gente tem a ideia, a gente tem a ilusão de achar que a história está nas nossas mãos. Ela está em parte, nós somos responsáveis sim pelas coisas que acontecem. Eu, você, nós seres humanos somos responsáveis pelas consequências, por essa destruição, por muito do que nós vivemos em sociedade, pela violência, pela morte, como também pelas coisas boas que acontecem em sociedade. Mas a última palavra não pertence a um político, nem a um pastor, a um presidente, a um rei. A última palavra sempre vai pertencer a Deus. Porque Ele é o começo e o fim. Ele é o início e aquele que termina todas as coisas. E é isso que João está dizendo. Ele está dizendo, olha, o poder humano pode nos destruir, pode até tirar a nossa vida, matar o nosso corpo. Mas aquele que tem a história nas mãos, esse vai nos dar a vitória. E a vitória é vivenciada na fé em Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. Nem o mal tem poder sobre aqueles que são marcados pelo Cordeiro. E aqueles que têm a marca do Cordeiro podem ter a certeza da vitória, da vida eterna em Jesus Cristo. É isso que João está nos dizendo. É isso que João está nos convidando a uma profunda adoração, a um profundo reconhecimento de que o único a ser adorado é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Deus que morre, que vem ao nosso encontro, que nos dá vida, esse Deus que se torna Cordeiro para nos salvar. Que Deus nos abençoe e que essa experiência do livro do Apocalipse vai nos alimentando e vai nos inspirando a viver em obediência a Deus, a resistir o mal, a resistir qualquer poder e sistema que queira nos dominar. Porque nós precisamos ser fiéis àquele que é o único e digno, como diz aqui, de adoração, de riqueza, de sabedoria, de força, de honra, de glória e de louvor a esse Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Ouviremos agora o hino cantado pelo Rafael, que é o hino que vai nos acompanhar nessa série de Apocalipse. Ouçamos e cante junto. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor,
Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Hoje à noite nós teremos o nosso encontro de espiritualidade e música, que sempre acontece no quarto domingo do mês, às 19 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos. É um tempo para quietar o coração, ouvir excelente música e também a palavra de Deus que nos inspira. E hoje à noite a gente também quer refletir uma palavra de Apocalipse. Então, está dentro dessa reflexão maior e eu quero convidar você, juntamente com seus familiares, seus amigos, mande aí o convite, venha e participe hoje às 19 horas na Comunidade dos Apóstolos, ok? E também, quem é aqui de Joinville, aqui da região, está convidado para, no próximo final de semana, participar dos nossos cultos, aos sábados, às 19 horas, na Comunidade Apóstolo Pedro, no bairro Aventureiro, e às 10 horas, na Comunidade dos Apóstolos, e continuaremos a reflexão do livro de Apocalipse. Então, venha, participe, e você terá também esse privilégio de estar presencialmente participando desses encontros. E no dia 12 de julho, então, teremos aquela conversa mais informal para a gente esclarecer nossas dúvidas, né, sobre o livro e trabalhar um pouco melhor dentro também daquilo que vocês têm como expectativas, às 19h30, dia 12 de julho, ok? Vamos orar, vamos ter o nosso tempo de oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a silenciar nesse momento, olhar também para dentro de si, e se vier alguma pessoa, alguma situação no seu coração que você possa estar intercedendo, e que, assim como nós ouvimos na reflexão, de que o Senhor é honrado, glorificado, também quando nós expressamos a oração, seja um agradecimento, um louvor, uma intercessão, Deus também é honrado, e assim nós confiamos de que Ele inclina os seus ouvidos e escuta as nossas súplicas. Então vamos orar juntos. Senhor, nós nos achegamos na Tua presença, na certeza de que Tu nos dás essa liberdade, esse acesso que foi dado através de Jesus, da Sua morte, da Sua ressurreição, Ele que é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós chegamos confiantes, crendo no Teu poder, crendo e confiando na Tua ação,
que Tu tens sempre um momento certo para agir, a forma certa para realizar a Tua vontade. E por isso entregamos nas Tuas mãos essas pessoas que vieram à nossa mente, as situações que estão muitas vezes nos angustiando, nos preocupando, e lançamos e confiamos nas Tuas mãos, para que a Tua vontade, como na oração do Pai Nosso nós colocamos, seja feita. Também Te honramos, Te glorificamos e pedimos, Senhor, mantenha-nos firmes na fé, que sejamos perseverantes e persistentes, mesmo em meio às perseguições, mesmo quando há um sistema que nos impõe de viver contrário ao Teu Evangelho, nós queremos vivê-lo. E por isso, Senhor, nos inspire pelo Teu Espírito, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê compaixão, nos dê misericórdia, para nós vivermos de fato esse Evangelho transformador, esse Evangelho que ao longo da história tem dado às pessoas a possibilidade de ter esperança, de saber que todas as coisas e a história está nas Tuas mãos e que o mal não tem a última palavra, mas a última palavra pertence a Ti, que é o Senhor sobre todas as coisas e o Deus presente que está em nosso coração. Assim nós oramos confiantes e também expressamos através das palavras que Teu Filho nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Foi a visão que João teve lá nos céus, quando todos aqueles milhões de seres, quando todos aqueles líderes representando todo o povo de Deus, todos que creem, chegam diante do trono e reconhecem essa grandiosidade e dizem o que nós expressamos nessa oração. Que essa seja também a sua, a minha, a nossa oração e o nosso louvor a esse Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja contigo, te guardando, te abençoando, te fortalecendo e concedendo a você essa graça e força todos os dias. Amém. Ouviremos então o último hino cantado pelo Rafael. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o